Paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Chegando na tua casa, na minha casa, discipulado. Irmãos, ontem nós não fizemos a oração, mas amanhã nós vamos fazer, tá? Mas hoje nós vamos fazer o discipulado. Nós estamos na oitava carta, estamos no oitavo dia do discipulado. O discipulado fala sobre o discípulo, semana do discípulo. Nós vamos entender uma mensagem muito importante hoje. Quando lemos esse versículo 2 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Vimos Paulo perseguidor, vimos Paulo ser perseguido, passar por perseguição de morte. Mas nós não entendemos que quando tem um chamado, quando se é escolhido, tudo muda. Chamado e escolhido muda tudo. O que nós vemos de apóstolo Paulo, que ele só não teve um encontro com Jesus, mas teve uma mudança de comportamento espiritual. Porque o comportamento carnal é uma coisa, mas o comportamento espiritual é outro. E isso que faz nós ser diferente como cristãos. Não é fazer live igual eu faço, fazer os vídeos, mas é tentar mudar o seu próprio caráter para mostrar para Deus que é possível servi-lo, é possível perdoar, é possível amar, é possível ter humildade, é possível sonhar com as promessas de Deus e viver as promessas de Deus. Deus não chamou nós para limitar aquilo que nós fomos chamados, mas viver o extraordinário que Deus nos chamou para fazer. Pela oportunidade. Vou ler o versículo 3, vai dizer assim: então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, o despediram. Por que despediram Barnabé e Saulo? Aqui ele não está. A Bíblia está citando que Saulo está sendo preparado para ser Paulo. E está preparando ele para um caminho diferente. Agora, mais à frente, no versículo 7, a Bíblia vai dizer assim: a qual estava o qual estava com o próximo cônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamado a si Barnabé e Saulo procuravam muito ouvir a palavra de Deus. Ele chega lá na frente, esse cônsul, esse cara tem uma importância no meio dos homens, e ele é chamado para falar sobre Deus. Falar sobre Deus, irmãos, não é falar eu amo Deus, eu adoro Deus. Não. Falar com ousadia. É entender que Deus ele tem um propósito na nossa vida. Nós estamos sobre ataques relevantes porque o inimigo não se agrada de nós servirmos a Deus. Temos que reforçar
as nossas batalhas espirituais, as orações, as vigilâncias. Porque Paulo, ele mesmo mostrou isso mais à frente, na carta aos Efésios. Versículo 10, a armadura de Deus. Reforçar, às vezes a gente não reforça a nossa vida espiritual, a gente não ora como devia orar, a gente não vive espiritualmente como devia viver, e ataques e levantes vêm. Hoje mesmo o Senhor falou comigo sobre isso. Se esforçar, a gente não se esforça o suficiente. Precisamos se esforçar o suficiente para que o chamado nosso tenha poder. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.